Graça e paz, irmãos. Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, glória a Deus por estarmos aqui hoje. Para mim é um grande privilégio, é uma grande satisfação poder, de alguma forma, estar com os irmãos. É claro que nós sabemos que essa não é a forma que nós entendemos que nós vivemos enquanto igreja, mas nós vamos celebrar porque nós temos essa maneira, porque nós temos a tecnologia hoje e nós vamos utilizá-la ao nosso favor, amém? Bom, meu nome é Thaís, eu sou esposa do pastor Leandro, mãe da Isabelle, da Júlia, da Lalá, tia da Melissa, e por aí vai, né? E hoje o Senhor me deu essa oportunidade de compartilhar uma palavra com os irmãos. E eu gostaria nesse momento de orar com você, para que nós pedíssemos neste tempo a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco, daquilo que Ele quer nos mostrar, aquilo que Ele realmente tem para mim e para a sua vida, para este tempo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus que a tua palavra, que ela é viva, Senhor, é poderosa, Senhor, e ela, Senhor, não torna sem antes cumprir o teu propósito. E eu creio que nesta noite o Senhor vai falar, ó Deus, falar com cada coração, falar com cada um de nós. Pai, ministra sobre as nossas vidas, Senhor, e que nós sejamos, Senhor, totalmente transformados à luz da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu quero compartilhar algo com você, né? E finalizando aqui a meditação na palavra, o Senhor colocou algo no meu coração para compartilhar com você como tema decreto de bênçãos. Amém? Você tem ouvido muitos decretos nesses últimos dias? Temos ouvido muitos, aliás, não é mesmo? Mas eu quero dizer que eu e você estamos debaixo de um decreto de bênçãos, amém? E nós precisamos entender que para desfrutarmos disso existe um caminho. E é este caminho que eu quero te convidar a trilhar nessa noite. Amém? Então, o primeiro ponto, irmãos, nós precisamos ter uma clareza que o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, o Senhor nos comprou, nos resgatou e nos redimiu. Através da graça do Senhor, nós fomos alcançados por Ele e nós nos tornamos um com Ele. Quando nós convidamos o Senhor para morar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós confessamos com a nossa boca, cremos, né, que o Senhor, Ele é o único Senhor e Salvador, Ele passa a fazer morada na minha e na sua vida. E isso é grandioso. E isso nos reporta a uma condição de filhos, filhos amados do Senhor. Sabe, eu quero te dizer que esta é a sua posição. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a sua posição se tornou de filho. Você faz parte agora da realeza, você faz parte agora, sabe, de um sacerdócio real. Você é nação santa, você é povo do Senhor, propriedade exclusiva dele, sabe? E quando essa verdade ela entra no nosso coração, ela produz um impacto em todas as áreas da nossa vida, porque nós conseguimos compreender, né, à luz da palavra de Deus. Por isso que nós oramos por revelação, porque nós compreendemos à luz da palavra que o Senhor nos tornou filhos e nós agora vamos desfrutar de tudo que Ele tem para mim e para a sua vida. Você percebe aqui comigo o quanto que isso é poderoso? Meu marido ele disse que ele vai escrever um livro, né? E eu tô aqui, eu não sei falar muito os termos, né? Spoiler, isso aí fica pro pessoal que é mais atualizado, né? Eu e a pastora Beth estávamos conversando que tecnologia é um desafio para este tempo, e nós estamos sendo alargados, né, pastora? Mas sabe quando você dá aquelas dicas? Então, ele fala que ele ainda vai escrever esse livro, e eu quero dizer para você, é algo que ele sempre menciona aqui na nossa casa, que nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo que habita em nós. Hoje nós estamos amalgamados com o Senhor, nós somos um com Ele. Não tem mais como separar, não tem mais como, sabe, dividir. Hoje eu e você somos um com o Senhor.
E lá em 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então eu quero dizer que você foi chamado pelo Senhor, escolhido por ele, para cumprir um propósito grandioso aqui nesta terra, enquanto você estiver aqui. É claro que nós vamos desfrutar de uma eternidade com o Senhor, mas há um propósito, há um projeto de Deus para a sua vida neste tempo, agora, nesta geração, sabe? E o primeiro ponto disso que eu quero, dessa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, é que você tenha clareza hoje da sua identidade. Sabe que toda dúvida acerca da convicção de quem você é, que o diabo tem lançado, caia por terra agora em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o diabo ele é astuto, ele lança dardos inflamados em todo momento, mas eu quero declarar que você está guardado no Senhor e você vai ter, sabe, a sua visão totalmente alargada para compreender e desfrutar, sabe, de pertencer a um Pai de amor, de pertencer à realeza, de realmente compreender que você tem uma identidade real. E sabe, tem uma história que conta que havia um homem, né, numa estrada, e de repente o carro desse homem parou, enguiçou lá. E parou um carro atrás dele, um carrão atrás dele, e desceu um homem vestido de US$ 1 milhão da cabeça aos pés. E disse que ele foi até este carro parado e perguntou para o dono do carro se ele precisava de ajuda. E o dono do carro prontamente falou: sim, eu quero, preciso sim. Aí este homem foi lá, mexeu em alguns cabos, alguns detalhes no motor e logo este carro voltou a funcionar. E o dono do carro perguntou: mas quanto é que fica? Qual que é o valor? Aí ele falou assim: sabe, moço, eu sou o Henry Ford e eu não criei este carro para ficar parado à beira do caminho, à margem. Eu criei este carro para funcionar. Sabe, eu não sei se a história é exatamente assim. Talvez o pastor Nelson, né, tenha mais propriedade para falar se foi desta forma ou não, ou se simplesmente é uma ilustração, mas ela nos leva para algo poderoso. Se alguém que criou um produto, um veículo, tem essa preocupação, quanto mais o nosso Deus, que nos criou a imagem e semelhança dele. Então Deus não te criou para ficar enguiçado à beira do caminho. Deus não te criou para ficar paralisado, sabe? Para qualquer adversidade você ficar ali, sabe? Deixando de cumprir o propósito de Deus, deixando de desfrutar daquilo que ele tem para você, sabe? Por mais que por vezes a gente tenha essa sensação, sabe, de estar paralisado. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você, porque foi Ele quem te criou, Ele quem te projetou e de uma forma assombrosa, né? Diz lá nos Salmos que de uma maneira assombrosamente o Senhor me criou. E é assim que Ele te criou e te escolheu no ventre da sua mãe. E sabe, irmãos, Deus não se alegra em nós ficarmos estagnados. Jamais Deus tem prazer nisso. O nosso Deus, ele é um Pai amoroso, ele está de bom humor e ele tem prazer na minha e na sua vida. Ele tem prazer, sabe, em nos ver avançando, em nos ver, sabe, aumentando a nossa medida de fé, em exercendo sacerdócio onde quer que nós estejamos, sabe? Foi para isso que ele nos criou e nos projetou. E sabe, o Senhor, na sua grandeza, na sua magnitude, ele tem um propósito para mim, para a sua vida, né? E o outro ponto que eu quero compartilhar com você, né? O primeiro eu te coloquei que nós somos um com o Senhor e nós temos que compreender a proporção e a maravilha que é sermos um com Ele. E o segundo ponto é que para que o propósito do Senhor se cumpra na minha e na sua vida, existe algo que nós precisamos, é caminhar em unidade, porque a unidade vem antes do propósito. Sabia que Deus não nos fez para andarmos sozinhos? Deus não nos projetou para nós sermos autossuficientes, para nós sermos independentes, sabe? Deus nos criou para vivermos em unidade. Ele já, né, começou dessa forma. É um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Somos também um ser triuno. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. E o Senhor te fez
para caminhar com o irmão, sabe, que ele tem colocado na sua vida neste tempo. O Senhor te deu uma família para que você pudesse desfrutar, sabe? O Senhor te deu pessoas e você precisa entender, como eu também preciso, que tudo isso é para que nós possamos cumprir o propósito dele em nossas vidas e através delas, sabe? Então, antes do cumprimento do propósito vem a unidade, sabe? E a base da nossa unidade é uma comunhão. O que é comunhão? É ter tudo em comum, assim como a igreja primitiva tinha. Mas qual que é a base, qual que é o cerne dessa comunhão? O que realmente faz que a gente caminhe junto? É Cristo. A nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce, tudo vem de Cristo, né? Por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Tudo, tudo, tudo vem do Senhor. Então, eu quero dizer para você aqui nesta noite que nós precisamos estar unidos e aliançados, porque não é possível edificar nada na nossa vida se não houver concordância, se não houver consenso, sabe, dentro da nossa família, junto com o nosso marido, se não houver um acordo, um comum acordo, nós não vamos avançar, vai ser cada um defendendo seus próprios interesses e nós vamos patinar, patinar sem sair do lugar, sabe? Assim é na nossa vida com a igreja, também não muda. Sabe, irmãos? Agora pensa comigo, se duas pessoas não concordam, elas podem edificar alguma coisa? Pense bem, se dois engenheiros, não sei se tem algum engenheiro aqui no nosso meio, né? Dois engenheiros, se eles não concordarem com o projeto e se um não assinar, o projeto não é executado, porque não tem como edificar, não tem como edificar algo se não houver concordância. E você sabia que a palavra propósito no original o nome, né, a pronúncia, não sei se é exatamente assim, mas ela se escreve H-E-I-S, eis, que significa um. Então, o mundo ele tem diversas formas de deturpar isso, né, de deturpar a família, de deturpar os princípios cristãos. Nós estamos hoje trabalhando numa escola com princípios cristãos. Então, são trabalhados 9 princípios. Nós sabemos que a palavra tem muito mais além disso. Mas um deles é a soberania, que Deus ele é soberano sobre tudo e todos. Sabe, muitas vezes o mundo ele quer lançar tantas setas na nossa vida, né? O diabo quer lançar para trazer confusão na nossa mente, para trazer, sabe, um desfocar da forma que nós enxergamos o propósito de Deus e começamos, às vezes, a ter uma visão ali deturpada, lente desfocada e nós não conseguimos entender. Nós achamos que podemos fazer algo sozinho, que nós podemos edificar alguma coisa e é melhor, né? Uma vez eu conversei com uma irmã, uma moça, e ela disse assim para mim que ela não tinha paciência de ensinar. Ah, eu não tenho paciência. Ah, eu vou lá e faço. Eu falei, olha, minha irmã, mas você precisa ter. Sabe, porque cada um de nós temos um dom, cada um de nós temos um talento, mas nós fazemos parte de um mesmo corpo. E dentro deste corpo, um membro edifica o outro membro. Um membro trabalha em prol do outro membro, sabe? Então, o diabo ele quer tão somente destruir. Ele tem um papel. E o papel dele é o mesmo. Sempre foi, que está lá em João 10:10. Ele continua roubando, ele continua matando, ele continua destruindo. Então ele quer destruir a família, que é a base da sociedade. Ele quer destruir a vida da igreja, sabe? E nós vemos que agora, sabe, irmãos, que vorazmente ele tem tentado isso. Tirar a nossa comunhão, tirar nós termos o nosso em comum, de estarmos juntos, de sermos igreja, de orar uns pelos outros. E quantos que talvez estão ficando à beira do caminho, quantos estão ficando paralisados, estão ficando lá sem o óleo no motor, o óleo da unção, o óleo da alegria, quantos estão ficando, né, presos ao medo, presos a dardos inflamados do Satanás. Mas eu quero te dizer nessa noite, sabe, que o Senhor vai te despertar, despertar para um tempo poderoso, sabe, para que você possa ser o potencial para que Ele te projetou. Existe um grande potencial na minha e na sua vida. Sabe o que é uma potência? Uma coisa que, olha, pode ir longe. E nós podemos ir sim, através do Espírito Santo. Como diz a palavra, que nós somos mais que vencedores, amém? Então,
Nós sabemos que a unidade, ela nos conduz a um propósito. Mas que propósito é esse? É um propósito meu, seu, é um sonho pessoal, é um gosto, uma particularidade? Não, irmãos. É o propósito de Deus, sabe? Nós vivemos uma paternidade quando nós vamos para o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, mas nós também temos que viver uma irmandade. Nós temos que viver, sabe como? Em unidade com os nossos irmãos, aliançados, sabe? Um com o outro conectado. Sabe por quê? Porque a unidade é ali onde o Senhor, ele ordena a bênção, onde o Senhor decreta a bênção. Então, quantos decretos de morte têm saído por aí? Muitos, muitos. E uma hora é um, uma hora é outro, uma hora pode, uma hora não pode. Mas eu quero dizer para você que o que o Senhor decretou não tem voz humana que possa dissipar, não tem desejo humano que possa desfazer, porque se o Senhor decretou, como está lá no Salmo 133, onde diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então, quem está ordenando, irmãos, é o Senhor. Sabe, este decreto não é mudado. Mas eu quero dizer algo poderoso para você hoje. O Senhor tem maior prazer em abençoar a minha e a sua vida, sabe? O Senhor não está nos amaldiçoando, o Senhor não está nos lançando juízo sobre nós. Nós estamos debaixo da graça do Senhor, irmãos. Nós estamos na dispensação da graça. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, não é difícil para ele liberar um decreto. Até porque esse decreto já está liberado. Mas sabe o que precisa? O que precisa, existe algo que depende de mim e de você, é a unidade, sabe? Se a gente quer, se a gente deseja desfrutar de todas as bênçãos de Deus, nós precisamos decidir andar em unidade. Nós precisamos decidir andar aliançados. Devemos decidir de uma vez por todas que nós temos que andar por um caminho de aliança. Não dá, irmãos, para andar, sabe? Cada um do seu jeito, cada um de acordo com o que dá na telha, sabe? Nós temos um caminho para que nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, sabe? E aliança não é o tema daqui de hoje da palavra, mas certamente você bem sabe, né? O que uma aliança representa, né? Essa daqui é a aliança do meu casamento, quando no dia 27 de novembro de 2004 eu casei com meu esposo, fizemos votos ali, e eu tenho que todos os dias honrar o compromisso que eu fiz através da aliança do matrimônio com meu marido, né? Então, eu quero dizer aqui para você que dentro da aliança há algo que é o compromisso. Existe um compromisso. E eu queria aqui colocar para você brevemente 4 pontos, quatro aspectos, né? Que para ser feita uma aliança, mas visando, sabe o que, irmãos? O crescimento da igreja. Sabe, eu quero te levar hoje para uma dimensão de uma visão alargada, sabe? Que nós precisamos, às vezes, quando a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas, principalmente agora, sabe? Que vem tantos problemas de acordo com tudo que nós estamos vivendo, que às vezes nós somos tendenciosos a se fechar, a querer viver ali, sabe, lambendo ferida. Desculpa o termo, mas às vezes é isso mesmo, né? Queremos colocar ali vestes que não fazem parte mais da nossa vida, né? Nós queremos colocar a veste ali da mágoa, da insatisfação, e o Senhor tem para nós vestes novas. Então, o primeiro ponto é que a aliança ela significa compromisso, né? E agora, esse é o primeiro ponto do que é a aliança. Mas eu quero, aqui dentro dos 4 aspectos, falar o primeiro. Alianças são feitas com pessoas. Sabe, irmãos, fisicamente, por mais que a gente queira estar conectados com todos os membros da igreja, né, nós sabemos que humanamente a gente não consegue suprir todos os irmãos, suprir todas as necessidades, suprir ali
de uma forma geral, seja financeiramente, seja ali de repente emocionalmente, a pessoa precisa de um abraço, às vezes ela precisa de um afeto, uma oração, mas nós fazemos aliança. Vamos supor, você faz a sua aliança com o seu pastor, com o seu líder, com aquele que te lidera, né? Mas você também tem um discípulo, você também tem alguém que caminha com você, que você está o quê? Andando aliançado com essa pessoa, você está ali sendo suprido e suprindo. E sabe, isso é feito uns com os outros. E isso vai gerando uma conexão, vai gerando uma vida, de forma que todos os membros estão conectados ao corpo, onde Cristo é o cabeça. Então a aliança ela é feita com pessoas. Nós precisamos, enquanto igreja, estar aliançados, nós precisamos estar envolvidos uns com os outros, nós precisamos ter tudo em comum, viver em comunhão. Sabe, comunhão não é só a comilança no final da reunião, a comunhão não é só bater aquele papo gostoso, comunhão é ter tudo em comum, sabe? Então nós precisamos, o primeiro ponto, entender que alianças são feitas com pessoas, né? O segundo é que a aliança, ela depende de uma palavra empenhada. Então, quando você decide andar aliançado com alguém, você empenhou uma palavra. Dando aqui o exemplo do casamento, eu empenhei uma palavra. Eu fiz votos naquele dia em que eu casei com meu marido. E a palavra empenhada, irmãos, ela é poderosa, porque um dia o Senhor ele empenhou uma palavra para mim, para sua vida. Sabe, ele prometeu que ele iria enviar Jesus e ele enviou. Ele prometeu que Jesus morreria e ressuscitaria, e isso se fez. E ele também prometeu que ele vai nos buscar. Então, certamente essa palavra vai se cumprir. E eu gostaria que você se alegrasse nessa noite por isso, porque o nosso Deus, ele empenha a palavra e ele é poderoso, sabe, para cumprir. Ele é fiel. E nós também somos imagem e semelhança dele. E nós temos que ter o caráter de Cristo e empenhar a nossa palavra. Então, se eu disse para o irmão, irmão, conta comigo, isso é verdade. Irmão, eu tô aqui de verdade. Sabe? Aliança é isso, é empenhar a palavra. Sabe? Não é omitir, não é ficar indiferente, mas é falar aquilo realmente que você tem expressado com a sua vida, né? E nós devemos também, o terceiro ponto, aliança é perseverar juntos no relacionamento. Nesse eu gostaria de discorrer um pouquinho mais, que o Senhor ministrou muito ao meu coração, sabe? Não é fácil, irmãos, perseverar. Não é fácil, sabe, nós suportarmos uns aos outros. Quando eu falo de suportar, não entenda como algo pejorativo, né? Suportar, eu te suporto, não, eu te suporto. Eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui, sabe, para te amparar. Eu tô aqui para parear, sabe, para ombrear com você, para te ajudar nessa empreitada, sabe? A questão da empatia, a questão de sentar na cadeira do outro, sabe? Isso é perseverar, porque eu quero dizer algo para você. Certamente as pessoas não te agradam de uma forma, como eu posso colocar aqui, sempre te agradam. Mas a gente também não agrada sempre as pessoas. Mas você lembra que eu falei que para que o propósito seja cumprido, tem que ter unidade? E não dá para edificar nada se não tiver acordo? Sabe, irmãos, não dá para edificar se nós não estivermos a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo pensamento, se de fato nós não decidirmos sermos um com o Senhor, sabe? E nós perseverarmos fala de nós permanecermos, né? Permanecermos no relacionamento. Mas o primeiro relacionamento foi onde eu comecei falando com você, é o nosso relacionamento com o Senhor. Por conta desse relacionamento que eu e você temos com o Senhor, sabe o que acontece? Faz com que nós tenhamos disposição em manter o relacionamento com as pessoas. Sabe, porque nós entramos numa medida que Deus nos perdoou, que Deus, ele, sabe, não nos condena, ele não nos julga, pelo contrário, ele derramou graça e favor sobre a minha e a sua vida. E nós vamos andar nessa mesma medida com os irmãos, nós vamos perseverar juntos no nosso relacionamento. Sabe, hoje a gente vive uma sociedade que ela não quer consertar, ela quer trocar. É imediatista, é drive-thru, é delivery, né? É tudo assim, ó, pra ontem. Sabe, eu faço dieta, um mês não deu certo, não presta, quero outra.
sabe? Faz, enfim, tantas coisas, mas nós sabemos que Deus, ele tem um grande poder, que é o poder da restauração. Então, nós não podemos simplesmente achar que na vida da igreja nós não vamos ter dificuldades, nós não vamos ter, sabe, situações que vão nos, muitas vezes, nos esticar, sabe? Eu posso dizer para você, essa semana meu marido vai fazer 5 anos de ordenação pastoral. E até que ele fosse ordenado, foi uma grande experiência, uma grande experiência. Mas numa reunião onde o pastor reuniu os obreiros que seriam ali ordenados, ele convidou as esposas para aquela reunião, ele disse algo e me marcou. Você sabe, irmãos, não pensem que você está sendo aqui hoje ordenado, né? Que você seria breve ali a ordenação, ordenado pastor, e você está aprovado, que acabou. Está começando agora o teste. Então não pense que nós tivemos que perseverar só ali no mês de março de 2016. Não, hoje mais desafios e tiveram outras pressões, sabe? Outras oposições, mas eu ouvi uma história também de algo que a oposição ela faz você o quê? Te dá a oportunidade de crescer. Sabe? Então a gente precisa ter a clareza e a percepção e entender as oportunidades, né? Diante deste tempo, nosso pastor ministrou há pouco, pastor Marcelo, um dos últimos cultos, o que nós vamos fazer deste tempo que nós estamos vivendo, né? Um limão azedo ou uma limonada? Então, para nós que temos a visão de Cristo, nós temos que enxergar o que Ele tem como propósito para mim, para a sua vida, e entender que Ele está sempre preparando o melhor para nós. E sabe, o perseverar nos relacionamentos é algo que nós precisamos realmente insistir, porque o diabo, a estratégia dele nunca mudou e não vai mudar agora. Sabe qual que é a estratégia dele? Dividir para conquistar. Uma casa dividida não consegue permanecer. Então ele divide a família, ele divide a igreja, ele divide os irmãos, e isso gera um grande estrago. Isso vai, se a gente for aqui falar sobre tudo que gera misericórdia, quantas destruições. Mas eu quero dizer para você, se você hoje estiver disposta a perseverar nos relacionamentos que o Senhor deu para você, sabe? Certamente você vai colher bons frutos disso, sabe? E nós precisamos entender que nós precisamos enxergar através dos olhos de Jesus, né? Aqui tem uma frase que eu gosto muito que fala: o perdão não se trata de fazer uma conta, mas de perder a conta. Não é 70 vezes 7 por dia para você ficar contando. Você acha que essa era a intenção? Era para você perder a conta mesmo. Sabe, isso tem que ser um estilo de vida constante. E às vezes, irmãos, as maiores frustrações, as maiores decepções estão com as pessoas mais próximas nossas. Sabe por quê? Porque são as pessoas que nós mais depositamos confiança, que nós mais depositamos expectativas. Quando essas pessoas falham, gera algo muito difícil dentro de cada um de nós. Mas eu quero te desafiar a algo hoje. Sabe, se você estiver vivendo qualquer situação com alguém, ore por essa pessoa, não desista, ore, ore. Sabe, dobra o seu joelho, clama, porque eu tenho certeza que quando você estiver orando por essa pessoa, sabe, você está atingindo o ponto certo. Então, você não vai repudiar, ter ódio de alguém que você ora, sabe? Não tem como. Então, se você libera o perdão libera você para desfrutar de bênçãos, libera você para ter uma, sabe, a estima de Cristo, não é uma autoestima, a estima de Deus para sua vida, para você ter a sua saúde, porque você sabe que isso existe aí, né, da saúde, né, Tati? Aquilo que existe uma ligação da mente com o corpo. Aquilo que pensa, isso está na palavra, né? Como pensa a sua alma, assim, ela é. Os pensamentos, eles se manifestam fisicamente. Então, quantas pessoas hoje estão presas a noticiários, estão cometidas de pânico, né? Quantas pessoas tem uma pesquisa que foi feita que as pessoas que ficavam, sabe, remoendo o problema, tinha mais problema com pressão, com depressão,
sabe? Agora, quando perdoa, existe algo poderoso que acontece. Você é saudável, sabe? Você se torna alguém forte, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Então, quero dizer para você, liberar perdão é um ótimo negócio, sabe? É algo que o Senhor nos ordenou, não é uma escolha, não é vontade, é uma decisão. E eu quero falar para você, não é fácil. Não estou dizendo para você que é fácil nem simples, mas é necessário. E essa luta é real, mas as bênçãos que a liberação de perdão traz, ela também é real. A falta de perdão, ela fere, mas o perdão, ele cura. E Deus, ele tem vestes novas, irmãos, para mim e para você. Amém? E ele quer nos banhar em sua graça. Então, coloque diante do Senhor, sabe? Se existe algo te afligindo na tua família, ministerialmente, no trabalho, coloca diante do Senhor, sabe? É melhor ter razão ou é melhor ter o favor? É melhor você se reconciliar com alguém ou é melhor você manter-se como certo? Então vai para o Senhor, sabe? Um pastor, quando eu fiz o seminário, ele dizia assim, que quem tem mais luz cede primeiro, né? Então, sabe, seja sensível à voz do Senhor. Fala, não, eu vou, sabe, ceder, eu vou perdoar, porque eu não vou andar numa medida de julgamento, porque não é assim que o Senhor anda comigo, né? Ele me perdoou, mesmo eu não merecendo, e é assim que eu vou andar também com os meus irmãos. Então, nós devemos ser como Cristo, irmãos. Nós devemos ser gentis, sabe? Eu quero dizer para você que existe um princípio de um livro que eu não peguei aqui, eu até ia te mostrar, que é a experiência do lar. E lá tem o princípio do também. Eu amo esse princípio, que fala acerca de Rebeca. Depois você pode ler, né, estudar com mais afinco, que quando Abraão falou para buscar uma esposa para a filha dele, para a esposa para o filho, né, para Isaac, ele falou: aquela que der. Ele falou: mas que mulher que vai ser essa? Aí ele pediu um sinal de Deus e falou: aquela que der água para mim, né, para comitiva e para os meus camelos também, essa é a mulher. E foi assim que aconteceu. Rebeca falou: olha, eu vou dar água para você e para os seus camelos também. Então você pode ser gentil, você pode dar bom dia e um abraço também. Você pode dar a paz do Senhor para o seu irmão e declarar bênçãos na semana dele também. Sabe, não responde a mensagem do WhatsApp. Ah, paz do Senhor. Oi. Sim, não. Poxa vida, hoje é uma ferramenta que nós temos, né, para nos conectar. É tão gostoso quando a gente consegue essa proximidade, né? E então nós devemos, sabe, extravasar na bondade. Nós devemos realmente entender que a lei da bondade, ela supera tudo. Nós devemos decidir, sabe, enquanto cristãos, ser assim, ser bondosos, né? O fruto do Espírito está na minha e na sua vida, irmãos. E ele começa com amor e ele termina no domínio próprio. Então, tudo vem através do amor de Cristo. Tudo começa no amor, sabe? E você não vai ter nada se não começar pelo amor. E você também não vai conseguir ter domínio próprio se não começar pelo amor. E eu tenho certeza, né, que alguém aqui, para não falar todos, já foi alvo de uma bondade extravagante. Alguém que Deus usou, que foi um canal de Deus para a sua vida enquanto você precisava. Uma carona, às vezes uma situação financeira, um alimento, uma roupa, uma palavra, sabe, uma oração, sabe? E hoje é um tempo de que eu e você devemos ser esses agentes de bondade, sabe? Porque a bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir e os cegos podem ver. Nós podemos ser bondosos mesmo que ninguém esteja vendo, mas nós podemos, sabe, liberar. Nós somos irmãos portadores das boas novas, sabe? Notícias ruins, liga agora o noticiário, sabe? Vai ter coisa ruim lá. Liga, pega na internet, vai ter coisa ruim, mas nós somos portadores das boas novas. Nós somos, sabe, aqueles que vieram para cumprir o propósito de Deus, sabe? Lá em João diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E eu quero dizer que sabe o que ele fala ao meu e ao seu respeito? Que nós faríamos obras ainda maiores, sabe? Porque Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou e a vida dele está liberada sobre mim e sobre você. E eu quero te fazer um desafio, sabe? Eu gostaria que você considerasse algo que eu vou te desafiar agora.
Nós somos muito tendenciosos a reclamar, né? Não vou falar de uma forma geral, eu não quero que você entenda que eu tô te julgando. Tô falando por mim. Às vezes eu sou tendenciosa a reclamar, a ser reclamona, mas eu quero te desafiar que você considerasse fazer um jejum de 24 horas, que você fizesse um jejum de críticas, que você se abstesse de criticar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, o governo, o seu pastor, o seu discípulo, o seu filho. Sabe, irmãos, porque como está escrito lá em Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então eu quero te desafiar a celebrar a vida neste tempo. Sabe, eu gostaria que você entrasse comigo. A partir de agora, 24 horas, nós vamos jejuar, nós não vamos abrir a nossa boca para criticar, nós não vamos abrir a nossa boca, sabe, para denegrir qualquer que seja a situação. Nós vamos declarar e profetizar a vida. Amém? Porque nós sabemos que nada que é externo pode nos afetar, a não ser que a gente permita. Tem uma frase que eu também gosto muito, é que o diabo não pode te controlar desde que você não perca o controle. Quando você perde o controle, perde as estribeiras, você dá margem para o diabo agir através da sua vida, sabe? Mas eu quero te desafiar também a ser um inaugurador de paz, porque a gente pode inaugurar a paz ou iniciar uma tempestade. Eu quero te desafiar neste tempo a ser um pacificador. Mesmo quando a situação estiver difícil, irmão, creia, sabe? Mesmo que você achar que existe uma crise hoje, sabe? Existe uma crise mundial, mas nosso Deus não está em crise, sabe? Existe uma pressão, existe uma situação adversa, mas o nosso Deus, ele está em paz. Sabe, mesmo quando a gente se sente perdido diante de uma circunstância, Deus está pronto a nos conduzir, sabe, como está no Salmo 23, sabe, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, sabe? Então eu quero declarar sobre a sua vida que Ele ainda é um Deus curador, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu e você servimos, sabe? Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E ele vai, irmãos, a boa obra que ele começou na minha e na sua vida, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E não há nada que possa impedir. Então nós devemos nos posicionar. E a quarta aliança para nós finalizarmos, sabe? É que nós precisamos entender que existe uma aliança para nós guerrearmos contra o inferno. Irmãos, a minha luta não é contra você, contra, sabe, meu irmão ministerial, meu parceiro na fé. A minha luta, a tua luta é contra principados e potestades, sabe? Mas na palavra diz, Jesus disse que as portas do inferno, sabe, não iria prevalecer contra a igreja. Sabe quem é a igreja? Você, eu sou a igreja, nós somos a igreja, sabe? E nós temos que entender que essa guerra está travada contra o inferno e nós precisamos entender que Deus nos uniu para esse grande exército, para esse tempo, sabe? E eu louvo ao Senhor porque hoje nós temos a tecnologia. E se isso tivesse acontecido há tempos atrás, onde não fosse possível esse tipo de reunião, onde a palavra não estivesse chegando hoje para você, né? Mas nós temos, então nós vamos usar de todos todas as possibilidades e nós vamos propagar o evangelho, nós vamos propagar as boas novas, onde quer que o Senhor nos plante, irmão, seja no trabalho, seja na nossa família, sabe? Abre a tua boca e libera a vida, abre a tua boca e libera a vida de Cristo, sabe? Existe um Deus residente em você, sabe? O Espírito Santo é poderoso e ele age na sua vida e age através dela, sabe? Eu quero dizer para você que o diabo não prevalece, sabe por quê? Porque essa é a arma mais poderosa que nós temos, é a unidade, sabe? E o diabo ele teme uma igreja unida, sabe? Quando o diabo ele lança discórdia, quando o diabo ele lança, ele está ali disseminando, sabe? A contenda, ele está nos enfraquecendo, mas nós não vamos dar brechas para isso, nós vamos ser reparadores de brechas, nós vamos reconstruir muros, sabe? De repente é um muro de amizade dentro do ministério, é dentro da família, do casamento, mas nós vamos reconstruir, sabe? Fortalecidos no Senhor. Eu quero dizer para você que Jesus fez uma oração,
Sabe, como eu falei para você, que Deus ele tem prazer, ele decretou bênçãos na minha e na sua vida. Ele decretou, irmão, já está liberado. Mas Jesus fez uma oração lá em João 17:21, e ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles em nós, elas, né, pastora, nós mulheres nele, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, nós precisamos dar a resposta certa nesse tempo, porque o mundo verá a igreja prevalecente levantando, mas não é uma igreja corrompida, é uma igreja cheia de unção, com sinais e maravilhas nos seguindo, sabe? Eu quero ver as crianças fluindo no espírito, os jovens, sabe, fluindo, os idosos todos, sabe, sendo cheios da glória e da presença do Senhor, curas, milagres se manifestando no nosso meio, sabe? Dons sendo liberados e repartidos entre nós, sabe? Em nome de Jesus. E isso vai, irmãos, impactar a nossa rua, vai impactar o bairro, vai impactar a cidade, vai impactar toda a extensão que o Senhor nos deu, sabe? Então eu quero dizer para você que você e eu, nesta noite, precisamos dar a resposta certa para essa oração de Jesus. As bênçãos estão liberadas, mas existe algo que eu e você precisamos decidir: andar em unidade. Nós precisamos ser unânimes. Então agora eu gostaria de orar com você, sabe? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero que você faça um compromisso com o Senhor, sabe? Não é comigo, é com o Senhor. Fala, Senhor, eu quero me posicionar. Se eu estava andando como uma ovelha desgarrada, sabe? Cheio de orgulho, cheio de, sabe, de paradigmas, isso vai cair por terra. Isso tem que ser, irmãos, diário na minha e na sua vida. Amém? Eu gostaria de orar agora. Ó Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor, e nós recebemos no nosso coração e queremos que ela, Pai, está, Senhor, promovendo, Senhor, ó Pai, um novo tempo. Ó Senhor, eu quero neste momento declarar que a vida de cada um, Senhor, dos meus irmãos que está ouvindo e recebendo essa palavra, está sendo impactado por ela, Pai, porque a tua palavra é assim, Senhor, ela nos molda, nos transforma e nos alimenta. Senhor, eu declaro uma medida de fé, Senhor, na vida dos meus irmãos. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está restaurando, o Senhor está, Senhor, transformando, Pai, situações agora mesmo. Oh, Pai, em nome de Jesus, restaurando relacionamentos, restaurando, Senhor, por um tempo, Pai, glorioso que nós, como igreja, viveremos, ó Senhor, nessa geração. Amém, meu irmão? E eu quero declarar que o Senhor, Ele tem grandes coisas para mim e para a sua vida. Amém? Enquanto igreja. E nós vamos, sabe, perseverar. Nós vamos buscar e perseverar, unidos em fé, unidos em espírito, aliançados. E sabe qual vai ser o fruto disso? Muitas almas se renderão ao Senhor. Você crê nisso? Se você crê, dá um amém, dá um aleluia, dá um glória a Deus aí da sua casa e seja cheio do Espírito Santo, transborde a vida, receba do decreto do céu, que é um decreto de bênçãos, e tenha um desfrute de tudo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui com você e eu quero declarar bênçãos abundantes sobre a sua vida, a sua família e declarar e dizer para você que nós somos um em Cristo. Amém? Amo a igreja, amo os irmãos, vocês são preciosos na minha vida, na vida da minha família. Pastor Nelson, Pastora Beth, nós queremos agradecer por todo o investimento que vocês fizeram, viu? E nós louvamos a Deus por termos caminhado, estado junto com vocês e cremos que o Senhor tem algo grandioso para fazer através das nossas vidas. Um beijo, fiquem na paz de Cristo.